porque tá chegando o momento, né, da minha despedida. E o coração vai partindo realmente, é uma emoção muito grande. De deixar o clube, de deixar a torcida, de deixar os amigos, né? Porque alguns vão para uma situação melhor, outros vão permanecer. Então acho que dói bastante você sair e deixar tudo isso, né? Acho que isso marca muito na minha vida. De setembro de 1984. Filho de Geraldo e Ângela, nasce no Rio de Janeiro Tiago Emiliano da Silva. Desde menino, ele gostava de jogar bola na rua e já alimentava o sonho de trocar o asfalto pelo gramado. A oportunidade surgiu ainda criança, quando um amigo de seu padrasto o viu e deu a dica para que ele entrasse numa escolinha em Campo Grande, bairro da zona oeste do Rio. Por coincidência, a escolinha era um núcleo do Fluminense, e foi lá que o pequeno Tiago deu seus primeiros passos e chutes. O caminho até chegar de fato às divisões de base do tricolor levou quase 6 anos. Na verdade, eu comecei nas categorias de base do Fluminense, né? Categoria Mirim, eu estava numa escolinha, fui fazer um amistoso contra eles lá. Acabamos que perdemos de 14-0, se eu não me engano. E aí o treinador na época, o Maurinho, pediu os que tinha... que era do ano de 84, né? Então só tinha eu e mais um. Aí ficou eu e o outro amigo treinando. Aí até que eu me federei, o outro amigo foi mandado embora, né?
Aí fiquei indo para os jogos, observação, sempre na esperança de entrar com alguém, a desistência de alguém, né? Então eu sempre ia para os jogos assim, até que eu me federei e passei a ficar no grupo, mas no ano seguinte teve uma mudança de categoria onde eu preferi ir embora para não arrumar nenhum tipo de confusão. Incorporado ao time no centro de treinamento em Xerém, ele atuou como volante, mas teve poucas oportunidades e decidiu sair dali para um outro núcleo do clube em Campo Grande. É porque eu morava muito longe, né? Como eu era de Santa Cruz, para mim chegar até Xerém era complicado. E quando chegava lá eu não tinha oportunidade de treinar, nem de ir para os jogos, eu preferi sair até porque eu não tinha condições de ir todo dia. Tinha dinheiro de passagem. Então ficou uma situação complicada para mim. Eu procurei sair não brigado com ninguém, procurei na justiça pegar minha liberação e sair numa boa, sem estresse com ninguém. Era complicado, porque eu saía de manhã para ir para o colégio, saía às 6h pouca da manhã para ir para o colégio. Do colégio almoçava ali mesmo, aquela comida que não era muito boa, né? Época de brizolão e tal. E dali já se encaminhava para Xerém. Só chegava em casa às 9 horas da noite para no outro dia fazer a mesma coisa. E quando eu chegava lá não tinha oportunidade, era difícil, né? Mas levava assim em torno de 2h30, 3 horas para chegar lá. Em 1999, na condição de infantil, sub-15, Tiago decidiu buscar novamente uma chance numa equipe de competição, já que os núcleos geralmente trabalham apenas a formação dos atletas para entregá-los aos clubes. Fez testes no Madureira, no Olaria e no Flamengo, este último o mais traumático, pois o jovem foi reprovado com a certeza de que sequer foi observado pelos treinadores. Fui para o América. Como é que foi? Olha, lá tinha um treinador Carlinhos, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Fui muito bem tratado por ele, pela comissão técnica que lá estava. E fiquei um ano no juvenil do América, até que depois o treinador, o Carlinhos, saiu, foi para um time de Vargem Grande, que era Barcelona, né? Tinha o nome de Barcelona, em Vargem Grande, em frente à casa da Xuxa. Então, eu fiquei nos juniores, no Barcelona, mas já jogando com os profissionais, né? Da Série C, que estava disputando naquela época. Então tinha um dirigente que era muito amigo do Paulo César Carpegiani, né, que tinha um projeto URS em Porto Alegre. E em 2001 eu me encaminhei para lá. Fui fazer um teste, eles gostaram. Então eu tive minha permanência, fui federado, já com um contrato profissional, né? Mesmo tendo idade inferior, já estava com contrato profissional com eles. E tive de 2001 a 2004, onde eu fui emprestado para o Juventude, né? Teve aquela boa fase que o Juventude teve em 2004, até chegando em segundo lugar atrás do Santos. Ao partir para o Juventude em 2004, Tiago era um volante com características importantes, com a versatilidade e força defensiva. O técnico Ivo Wortmann enxergou o talento do jovem e o ajudou a se aprimorar. Foi Ivo que fez Tiago se tornar zagueiro. O Tiago, quando eu cheguei no Juventude, eu o encontrei jogando de lateral direito, que não é a sua posição de origem. Aí quando eu cheguei, eu o coloquei na sua posição de origem. Eu tive um contato por telefone com o Tiago, e o Tiago, naquela oportunidade que ele atendeu meu telefonema, ele estava no hospital. Eu já tinha conhecimento do problema, e ele me deu as informações todas de lá, e até me estimulou, aí eu fui. Chegando lá e de perto é que eu vi que o Tiago não era simplesmente um jogador de futebol, um atleta. O Tiago, a partir daquele momento, para mim, ele começou a ser um exemplo de vida, um exemplo de luta, de perseverança, porque esse menino longe de casa, ele passava a semana inteira no hospital e final de semana em casa. Inclusive, os russos davam ele como inutilizado para o futebol, quer dizer, a carreira dele pararia ali no Dinamo de Moscou. Aí o que aconteceu? Aí ele teve sequência, teve ritmo,
Ele é um jogador jovem, de personalidade. É um jogador que consegue desarmar sem fazer falta, consegue antecipar, é bom na bola aérea, é de grupo, tem liderança, ajuda os jogadores jovens. Quer dizer, o caminho desse menino só poderia ter sido seleção brasileira. O Thiago, se, na minha opinião, ele foi sempre o melhor zagueiro do futebol brasileiro, não tem nem dúvida disso, para mim não tem um igual a ele. Agora, com a saída dele para a Europa, eu acho que ele não vai ser um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Ou o melhor, eu acho que ele vai ser um dos melhores ou o melhor jogador, o melhor defensor, o melhor zagueiro do mundo. Thiago Silva teve rápida passagem pelo futebol internacional. Destaque no Brasileiro de 2004, ele foi contratado por 5 anos pelo Porto de Portugal, mas não conseguiu se firmar em função de uma lesão e de constantes problemas respiratórios. O frio intenso atrapalhou muito e, para piorar, ele acabou se transferindo para o Dínamo de Moscou, na Rússia, por empréstimo. Olha, a experiência não foi muito boa. Deixar bem claro que, pelo fato de eu ter ido muito jovem, ido sozinho para a Europa, mesmo estando num país que falava a mesma língua, eu tive uma dificuldade muito grande assim, de adaptação. Mas graças a Deus tinha alguns brasileiros no time, né? O Carlos Alberto, o Luiz Fabiano, o próprio Diego também, que chegou depois. No Porto, isso. Então eles me ajudaram bastante, assim, né? Então eu sou grato. Até hoje eu agradeço o Luiz Fabiano na seleção por tudo aquilo que ele fez por mim, né? Tava sempre com a família dele, com os filhos dele, então foi um amigo realmente assim que me ajudou bastante. Na Rússia, aconteceu o maior drama na vida do jogador. Na verdade, fiquei 5 meses no Porto, né? Sendo que eu fui contratado para ir para o time principal. Cheguei lá, tive uma decepção de eles me colocarem no time B. E eu fiquei esses 5 meses no time B. Mas também eu tive uma doença que me complicou muito, né? Que foi a tuberculose. Poucas pessoas sabem da doença que eu tive, que quase me tirou a vida, né? Então a doença me atrapalhou muito. Eu não tinha forças para jogar. E mesmo assim estava em campo. Porque eu gosto muito, eu amo jogar futebol. E mesmo doente, eu não sabia, claro, né? Se eu soubesse, eu não estaria jogando naquela situação, mas eu não sabia e procurava sempre dar o meu máximo. E sempre as pessoas falavam que eu estava fraco, mas mesmo jogando bem, então isso me deixava feliz. E depois que eu fui para a Rússia e teve a descoberta dessa doença, eu fiquei chocado, fiquei traumatizado, né? De ficar praticamente 1 ano parado para tratar dessa doença. Eu não poderia ter contato com ninguém, e eles me deixaram praticamente trancado dentro de casa, né? Levava algumas coisas para me comer no dia a dia. Foi um momento difícil na minha vida, que fiquei trancado dentro daquela casa, sem ninguém por perto. Eu comentava até com a minha mãe, me sentia até um pouco culpada, porque quando estava por telefone, ele falava, eu não imaginava que fosse aquilo. Mãe, Thiago está exagerando, porque o Thiago é meio exagerado. Thiago está exagerando, não é isso. Quando eu cheguei lá, eu me senti assim, super culpada, de não ter levado fé no que ele falou. Estava muito ruim, assim, o lugar era ruim, o país era ruim, o tratamento, tudo era ruim. Acho que tudo somava para retardar o tratamento dele. Eu acho que se caso ele estivesse aqui, ele não teria passado pela metade do que ele passou.
só falando de telefone, trocando telefonema com amigos que jogavam lá. E depois de uma semana para 2 trancado nessa casa, o médico do clube chegou para mim e falou que eu teria que ir para o hospital para me levar alguma mala. Eu já fiquei com aquilo na cabeça, para que eu vou levar a mala para ir para o hospital, né? Aí chegou lá, eles já me mostraram a radiografia do meu pulmão, já estava praticamente tomado. E a doutora falou que eu teria que ficar 4 meses parado. Eu comecei a chorar, não sabia mais o que fazer. E, na verdade não foram 4 meses, foram 1 ano, né, que eu fiquei parado. Então foi um momento muito complicado na minha vida. Porque foi essa doença que fez eu largar minha vida aqui para ir lá ficar com ele, né? Eu acho que a doença serviu para isso, para a gente dar uma decisão na nossa vida. Ou fica ou não fica. Porque eu acho que se ele estivesse lá e eu tivesse deixado de ir, eu acho que a gente não estaria junto. Dói. Dói porque foi 1 ano perdido da minha carreira, assim, praticamente, né? Graças a Deus o clube esteve sempre comigo. Mesmo eu doente, estava cumprindo com seus objetivos, que eram pagamento, né? Eu até hoje estou grato por tudo aquilo que eles fizeram por mim, por eu estar sem jogar e eles me pagando. Então isso me ajudou bastante na minha recuperação. E depois, quando chegou minha mãe, chegou um amigo meu também, eu acho que ficou um pouco mais tranquilo, que tinha um amor assim de paz mesmo, né? Como meu amigo estava, minha mãe também. Então foi um momento que me deu uma alegria para me recuperar aquilo mais rápido, né? Então foi uma gratificação muito grande minha mãe ter chegado naquele momento. Thiago, ele estava em Portugal ainda quando ele começou a ter muita febre. E lá em Portugal parecia que não estavam vendo. O padrinho dele ligava para lá, mandava que levassem ele num médico, levassem outro médico e ter uma posição da saúde dele, que aquela febre não era normal. Ele pedia muito. E a gente aqui achava que ele estava sendo muito bem cuidado, a ponto de mandar ele para a Rússia. E lá na Rússia que descobri o que exatamente o Thiago tinha, por que chegou a tal ponto. Porque não deram a devida atenção na ocasião daquela febre que não passava. Ah, sem dúvida, eu tive uma dificuldade, né? Sem poder caminhar naquele hospital por causa do frio. E para não agravar mais a doença, eu tive que ficar num quartinho, acho que de 4 metros quadrados, assim. Quando a gente lembra desse episódio, dói muito, sabe? Era deprimente, assim, estava muito ruim. Tanto de aspecto físico, porque ele estava muito para baixo, né, muito inchado, muito gordo, assim. As fisionomias muito, sabe, inchada e desanimado mesmo, né. Tava num quarto muito feio, pequeno, assim, esquisito, deprimente, assim, o lugar para uma pessoa, para um lugar de recuperação. Tava muito ruim. Aquela fase ruim da vida do meu filho tá para trás. Mas você não consegue esquecer. Esquece. Mesmo você vendo o meu filho forte, cheio de saúde. Você não esquece. Saber que a doença, ela é uma coisa que acontece na vida de cada um e cabe às pessoas encarar de uma forma extremamente plácida e curar da doença, porque a doença existe, ela precisa ser encarada como uma coisa, um destino da vida e que a gente tem que passar por isso e muitas vezes a pessoa se entrega à doença e não consegue sair da doença. Com o banheiro no chão, tinha que ficar agachado para fazer as necessidades. Então até hoje eu lembro disso
e tento passar por um lado positivo, assim, né? Das coisas que eu faço dentro de campo, eu sempre nas minhas dificuldades eu passo a pensar nessas dificuldades que eu passei no Dínamo. E hoje, graças a Deus, isso me ajuda, né? Isso me ajuda porque eu fiz uma promessa para mim que, mesmo estando mal na parte tática, na técnica, eu não poderia deixar de correr nunca. Então é isso que eu estou procurando fazer aqui no Fluminense. Acho que ele amadureceu mais, né? Acho que esse choque dele não poder mais jogar, de não fazer o que é a única coisa que ele sabe fazer, eu acho que deu um choque nele para ele amadurecer mais, dar mais valor às coisas, né? Eu acho que ele ficou diferente. Assim, foi 2 Thiagos, um antes da doença e um depois. Eu acho que eu já falei todos os meus sentimentos. Eu aqui expus a situação que eu nunca tinha conseguido passar para ninguém. E eu acho que hoje eu consegui tirar de dentro de mim uma boa parte dessa fase ruim da vida do Thiago. Então, o que eu tenho que dizer para ele, Thiago, continue sendo esse homem, com todo esse carinho, com esse amor que você tem dentro de você. Que Deus ajude com que você crie o seu filho junto da sua mulher. Foi a mulher que você escolheu para você, a mãe do seu filho. Eu amo demais você. Vou sentir muito a sua falta. Mas a vida é sua. Eu quero saber de você à distância. Eu quero te ver à distância, mas com um sorriso no rosto. A volta ao Brasil se deu através do Fluminense em 2006. No Rio, Thiago está em casa e é um dos maiores ídolos da torcida tricolor. Foi um momento de felicidade total, assim, cara. Porque recém tava me curando da doença, né? E o Porto tava fazendo um pouco de jogo duro para ficar comigo, não sabia se eu estava totalmente curado. Foi onde meu empresário chegou na minha casa em Portugal e falou que tinha proposta de 3 times do Brasil, né? E um deles era o Fluminense. E eu não tive dúvida em escolher o Fluminense. Na realidade, nós tínhamos listado 4 ou 5 zagueiros, 3 deles que jogavam fora do país, e um desses nomes era o Thiago Silva. O Thiago Silva havia feito um belíssimo campeonato brasileiro em 2004 pelo Juventude. O Juventude ocupava a liderança do campeonato, se não me engano, e juntamente com o Naldo e o Índio, eram os 3 zagueiros. E sabedores de que o Ivo Wortmann, treinador na ocasião, jogava com 3 zagueiros, nós procuramos o Ivo, indagamos sobre o nome do Thiago e ele prontamente aqueceu e disse que era preferível o nome do Thiago aos outros atletas que nós estávamos pensando em contratar. Nós já havíamos contratado o Roger para fazer o zagueiro pela esquerda, o Thiago Gosling, né, que havia sido contratado 4 ou 5 meses antes, e necessitávamos de um zagueiro pela direita e fomos buscar o Thiago Silva. O Thiago Silva estava na Ucrânia, havia sido vendido do Juventude para o Porto, não chegou a ter uma carreira no Porto, foi vendido em seguida para a Ucrânia, teve um seríssimo problema de saúde na Ucrânia, ficou sem jogar 1 ano. Essa foi a parte mais difícil da negociação, nós tivemos que convencer o Dr. Celso Barros, né, o patrocinador, porque a enfermidade era grave e foi necessário fazer uma série de exames no Thiago e, enfim, conseguimos convencer o patrocinador e o Dr. Celso bancou a nossa proposta de aquisição do atleta. Fizemos um negócio com o Paulo Tonieto, procurador do atleta, que manteve a sua palavra, apesar do Grêmio estar insistindo muito em ter o jogador. Como se diz na gíria do futebol, o Tonieto foi ponta firme e o Thiago assinou o contrato conosco por 1 ano, um salário baixíssimo para o valor do jogador, né, para as qualidades do jogador. E hoje, na nossa opinião, tenho dúvida que na opinião de todos os tricolores, é o maior zagueiro do Brasil e talvez o zagueiro que tenha tido mais sucesso no Fluminense, tenha tido mais empatia com a torcida tricolor.
Olha, foi um momento magistral assim na minha vida, né? De oportunidade única que eu não poderia desperdiçar. Eu saberia que ia demorar muito para mim entrar na forma física de poder jogar. Mas quando eu entrei na Laranjeira, pisei no portão ali para dentro, ali foi uma emoção muito grande. Foi um clube que desde moleque eu tinha vontade de jogar. E com um contrato assinado, acho que foi a felicidade maior assim na minha vida hoje, depois do meu filho, claro, né? Acho que foi uma das maiores felicidades que eu tive na vida de entrar naquele portão. Não sei explicar. É uma coisa que eu também acho assim fora do normal, né? Acho que ele tem eu acho que é por conta disso, por ser o clube que investiu nele, que deu um crédito a ele. Eu acho que porque o Thiago, independente do que ele faz, ele se dá todo. Ele não gosta de perder, ele não gosta de deixar nada pela metade. Então, acho que por ele, acho que se autoafirmar de novo no futebol, para ele pessoalmente, e um clube que deu a oportunidade para ele, eu acho que ele se entregou assim, que ele criou um amor que eu também não entendo. Ele tem um amor absurdo pelo Fluminense. Foi uma explosão assim, de felicidade. Meio naquele campo das Laranjeiras, pediram para me colocar a camisa para fazer a apresentação. Eu quase chorei em lágrimas. Não podia chorar porque tinha muita gente em volta, né? Não podia pagar esse mico logo na minha chegada. Mas hoje eu sou grato ao Fluminense por tudo. Hoje, se tiver que chorar por esse clube, eu vou chorar. Se tiver que dar minha vida por esse clube, eu tenho certeza que eu vou fazer. Olha, eu tenho até medo de perguntar se ele gosta mais da gente ou da bola. Eu acho que eu ainda perco nessa parada aí. Eu nunca perguntei, falo pra ele que eu tenho medo. E ele falou, é bom não perguntar mesmo não. Eu acho que até ele ficou em dúvida. Mas eu acho que a intensidade do amor acho que é o mesmo. Né? Acho que a diferença é o profissional do pessoal. Né? Mas eu acho que a intensidade é o mesmo. Você está num clube que você torce e quando você faz um gol, parece que você vibra como os torcedores na arquibancada, né? Porque tem gols que outros atletas fazem que eu tenho certeza que não é a mesma sensação, a mesma alegria que eu sinto quando eu faço um gol no Fluminense. Tem um gol que eu fiz contra o Duque de Caxias, estava perdendo de 2-0, logo no início do segundo tempo eu fiz um gol, roubei a bola do Viola assim, e chutei de fora da área. Eu acho que aquele gol ali foi um gol importante e um gol que marca bastante essa minha trajetória no Fluminense, de bater no peito, de ter um orgulho mesmo de ser tricolor. Eu acho o Thiago um dos maiores zagueiros do mundo hoje em dia. E na história do Fluminense, sei lá, vamos ter que buscar lá atrás, talvez Edinho, Ricardo Gomes. Fica difícil. Eu acho o Thiago realmente um cracaço fora de série e tenho certeza que logo, logo vai ser um dos maiores craques do mundo mesmo, com certeza. Acho que o Thiago Silva tem, sei lá, 8 de chance de ser titular na próxima Copa. Foi em Santa Cruz. Né? Ele se mudou para lá com uns 12, 13 anos. Ele me conheceu, para falar a verdade. Ele era amigo do meu irmão e ele me conheceu e depois de um tempinho que eu fui conhecê-lo. Ia muito de Clóvis com meu irmão, época de carnaval. Essas coisas de grupinho de amigos, né? Foi através do meu irmão que a gente se conheceu. Ele ficou naquela de paquera e eu não queria, aquela de vestidas. Aí demorou uns 2, 3 anos para a gente começar a namorar mesmo. Ele viajava muito, né, para RS, Juventude, então a gente não tinha um compromisso sério. Mas sempre quando ele vinha pro Rio, a gente sempre dava aquelas namoradas. Ih, tá chegando presente aí. Pra quem? Pra Isabelle. Oi, Isabelle. Ui! Entra. Ah, tá. Ui!
Obrigada. Isso aqui de torcedor, é? Gente, que chique. Olha, Mãe, isso é seu. no meio da gravação aparecem os presentes. Nossa, esse é da minha mãe, o meu tá vindo. É meu, agora quem mandou pra mim? Isso aí é de torcedor mesmo, Isabela? Não sei, mãe, abre aqui seu cartão pra gente saber. Deixa eu abrir, sou fofoqueira. Minha sogra, Tiago! Obrigada por tudo, te amo. Tiago Silva, filé. Ai, que Filé, lindo. meu filé. Ah, É, o Thiago que mandou. É, minha mãe chama ele de filé. Isso é uma história lá da Rússia. Agora Aí. chama de filé e o Então, bebê conta é o a história. filézinho. Conta a história de filé. É, a Esse filé. história do filé. Nós chegamos na Rússia, ele estava no hospital, né, internado. Foi no Brasil ainda então. Ele estava falando que ele estava muito feio, que ele estava inchado, que ele estava gordo, que estava feio. E a minha mãe falou, nada, você tá um filé. Aí ficou. Quando nós chegamos na Rússia, a mãe ficou, tá vendo, você tá um filé. Aí ficou filé. Filé de picanha, mas é filé. É. Aí ficou filé. Ela só chama ele de filé. Eu só fui a Portugal com ele depois que eu fui para a Rússia, né, para continuar o tratamento. Até então fiquei com os meus estudos aqui, levando a minha vida, ele foi. Depois que ele foi para a Rússia, eu estive na Rússia, porque ele já morava junto, aí quando ele voltou para Portugal, eu estava junto. A gente pensa no antes, que era para ter acabado tudo lá, né? Aí a gente vê ele chegando nesse ponto, é muito bom, assim, tanto para ele profissionalmente, como para ele, eu acho que realização pessoal é muito bom. A minha chegou agora. Essa é a minha, né? Quem é que mandou? Ah, cadê? Obrigada. Vamos ver se foi o Amore. Ai, cadê meu cartão? Não veio cartão, não. Ai, o meu não veio cartão. E se caiu aqui pra mim? Não, será que caiu aí atrás? Aqui dentro. Ah, é isso aqui dentro? Ah, então eu vou ter que abrir, porque eu tô super curiosa pra ver o que ele escreveu. Abre aqui pra mim, por favor. Tchau. Não, pode deixar que eu não piso no cachorro, não. Gente, o Thiago tá romântico, isso tinha acabado. Isso era só início de namoro. Viu, filho? Amor, amo você demais, independente de tudo. Estou ficando triste porque você está se cobrando muito pelo seu corpo. Te amo e vou te amar para o resto da minha vida. Thiago Silva. Ai, que lindo! Atleta que mereceu até hoje meu respeito, nunca tive nenhum problema com o Thiago, realmente para mim sempre foi um exemplo dentro do campo. O Thiago é um dos zagueiros mais completos que eu vi jogar, desses últimos tempos todos, desses últimos anos todos. É um jogador que ainda tem um potencial a ser trabalhado, a ser desenvolvido, e especialmente na Libertadores ele deu um show de posicionamento, de técnica, de garra, de liderança de uma defesa, cujo companheiro é importante ser citado. Ele e Luiz Alberto se completaram nesse processo. Então o Thiago foi um prazer acompanhá-lo nos campos, poder narrar o gol dele contra o Boca lá em Avedianeda, o jogo não foi na Bombonera, né? E poder sentir de perto, né? Ver de perto as qualidades de um dos excelentes, excepcionais jogadores de futebol que eu vi nos últimos tempos. Na verdade foi o Ivo Wortmann, né? Que trabalhou comigo no Juventude e depois que eu estava na Rússia doente, ele chegou, foi contratado no mesmo time que eu. Foi um momento assim de felicidade que eu tive realmente, né, de trabalhar com ele praticamente 3 vezes. Que no Fluminense, quando ele chegou, eu tava meio que doente ainda, estava fazendo tratamento. E depois que eu me curei, ele pediu minha contratação para o Fluminense. O Ivo também tem uma participação muito grande nisso, acho que vale até a pena falar.
Eu acho que para ele está sendo um reconhecimento bom por isso. Acho que ele nem imaginava que ele poderia ser o que ele está sendo hoje por conta de toda a gravidade do problema, né? E está sendo maravilhoso para ele, assim. Ele está... Então, eu devo muito a ele por tudo isso que ele me proporcionou de jogar no clube mesmo de coração. Ele não sabe o sonho que ele realizou para mim, assim. Eu devo muito a ele por tudo isso que ele fez por mim até hoje. O Paulo Campos. Acho que tinha sofrido uma derrota no Campeonato Carioca. E aí, se eu não me engano, tinha um zagueiro suspenso e um outro machucado. Aí ele falou, olha, confio em você, é contigo. Vai jogar você e o Anderson, né? O Anderson subiu das categorias de base. Eu confio em vocês, menos vocês sendo jovens, eu confio em vocês. E foi ele que me colocou para jogar. Foi ele que me deu a oportunidade de estar no Fluminense. Depois de sair, depois do jogo contra o América, vencemos de 2-0. Eu nunca mais saí do time. Sempre mantive uma regularidade muito grande. E daí eu passei a ser titular do Fluminense até hoje, né? Eu fico arrepiado porque tava alguns familiares no jogo, né? No primeiro jogo contra o América. Tinha muitos familiares. E não estava muito cheio o estádio, né? E quando eu entrei em campo, dava para escutar os familiares gritando seu nome, né? Até o Jerônimo, que é o massagista hoje do Fluminense, ele estava do meu lado, me dando força para me permanecer na equipe, permanecer no Fluminense durante muito tempo. E ele que me falava, ó, tua cunhada tá gritando, teu irmão tá gritando. Então foi muito engraçado aquele momento, porque ele que me falava, né? Ó, teus familiares estão em tal lugar. E eu olhava assim, via realmente todo mundo, né? Então foi uma felicidade muito grande quando eu entrei a primeira vez com a camisa do Fluminense no Maracanã. Foi diante da DESG, na Copa do Brasil. Tava 3-0 o jogo. Eu fiz o quarto gol, né, de cabeça. Pra mim, assim, eu procurei fazer aquilo que eu via, né? Quando outros jogadores faziam o gol, que era pular a placa ali, vibrar com a torcida. E quando eu fiz o gol, a primeira coisa que eu pensei, mesmo o placar estando um pouco elástico, eu pensei em fazer tudo aquilo que eu imaginava, né? Anteriormente, que era pular a placa ali atrás do gol, comemorar com a torcida. E foi isso que eu fiz, foi uma felicidade muito grande, assim, pra mim. Marcou. O primeiro gol acho que sempre marca, né? O primeiro gol, assim, a gente nunca esquece, como a primeira entrada em campo também, a gente guarda com muito carinho. Fantástico. Zagueiro fora do comum, uma pessoa acima da média, pelo pouco que eu conheço. E merece, assim, a seleção brasileira, todo o sucesso do mundo. Uma pena que vai ser mais um jogador que deve estar se transferindo para o futebol europeu, mas mais do que ele, poucos teriam méritos para ir para fora do Brasil. Um cara que eu tenho, assim, pelas entrevistas que eu vejo, não tenho tanto contato, pelos jogos que eu enfrentei, cara, assim, que merece tudo de bom na vida. Acho que foi um momento, assim, também de muita felicidade por ter empatado o jogo numa decisão. E sempre nos momentos decisivos, assim, do Fluminense, eu tava lá para fazer o gol, né? Até contra o Atlético Paranaense, depois contra o Brasiliense. E depois que eu empatei o jogo, eu senti uma emoção muito grande. Mas eu não poderia comemorar da forma que eu gostaria com o torcedor, porque a gente estava perdendo uma decisão. Eu já corri para dentro do gol, já peguei a bola. E se vocês verem na imagem, o Magrão vem atrás querendo me abraçar e eu correndo, tentando comemorar de uma forma que o torcedor pudesse comemorar junto comigo, mas de sair logo a bola para a gente tentar a virada. Eu acho que foi um momento marcante, assim, o Magrão correndo atrás de mim para tentar me abraçar.
Copa do Brasil foi um dos momentos mais felizes da minha vida. E de estar conquistando o título que o Fluminense estava atrás há muito tempo, sendo vice-campeão, perdendo na semifinal. E eu de estar chegando ali conquistando o título pro torcedor. E quando eu cheguei em casa, meu tio falou para mim, né? Parece que eu tenho que colocar um familiar meu para ir lá conquistar um título para mim. Acho que foi um momento engraçado, assim, porque falei para ele, tio, acho que não foi eu que conquistei o título, acho que foi o grupo todo. Claro que minha participação foi muito grande, como foi a do Fernando Henrique também naquela partida, que fez grandes defesas. Então, eu fiquei feliz de ter deixado meus familiares felizes com aquele título da Copa do Brasil. E a chegada no Santos Dumont? Foi emocionante porque no momento que a gente estava para descer no Santos Dumont, o piloto falou, olha só à direita a Laranjeira como é que tá. Na hora que a gente olhou para baixo, o campo da Laranjeira já estava tomado, assim. A gente falou, pô, não vai ter ninguém no aeroporto nos esperando, só vai ter na Laranjeira. Quando a gente chegou no Santos Dumont, desembarcamos, já subimos no caminhão de bombeiro, foi uma emoção muito grande. Na hora que saiu no portão, tinha milhares de torcedores correndo atrás do caminhão. Se eu não me engano, praticamente todos eles saíram do Santos Dumont até as Laranjeiras correndo atrás do caminhão. Então foi um momento marcante e o torcedor, tenho certeza que ficou feliz com tudo, com todo o nosso trajeto na Copa do Brasil. Para mim é uma satisfação falar de um jogador exemplar, um grande zagueiro, né, que há muito tempo não se via no futebol brasileiro. Thiago Silva merece todo o meu respeito, meu aplauso, é um sujeito extremamente competente, sabe, e um grande jogador de futebol. E o Thiago trata-se de um cracaço, né, mas eu desejo a ele boa sorte, que ele continue sendo esse sujeito humilde, simpático, companheiro, leal, e que tenha muito sucesso. Que me ajudaram bastante na minha chegada, o Tuta, né? O próprio Thiago, que jogava comigo, que hoje está no Cruzeiro, zagueiro. O Fernando Henrique, Arouca, hoje o Júnior César, muito meu amigo. O próprio Luiz Alberto, que tem um carinho muito grande. Então a experiência que ele passa para mim é sensacional jogar do lado dele. Deixo bem claro que ele é o cara que eu me inspiro bastante. É um cara que eu tenho um carinho muito grande. Até porque eu conheço os familiares, né? Tenho um carinho muito grande por ele, por Júnior César, Arouca, sensacional. Então, você está chegando na sua partida de despedida, assim, você lembrar desses amigos que te ajudaram, é complicado, vai ficando, o coração vai se quebrando, parece, né? Ah, o Lesk Brau, meu parceiro Lesk. Onde é que surgiu isso? A gente convivendo na brincadeira, a gente falava no telefone, e Lesk pra lá, Lesk pra cá, e acabou ficando. A Lesk Brau, aí não chama de nome não. Só, e aí Lesk, como é que tá? A família bem e tudo? Aí ficou, é carinhoso, né? A gente não sabe o que é, mas é com carinho, é a parte do carinho. Quando eu cheguei no Fluminense, o Marcão é um grande amigo meu, cara. O Marcão é um cara espetacular, assim, cara. E quando eu entrava em campo com ele, a torcida gritando o nome dele, né? Marcão, seleção. E era uma motivação para mim a mais, assim, para conquistar o que ele conquistou dentro do clube, né? E eu falava para mim, eu quero ter essa oportunidade da torcida gritar meu nome, né? E hoje a minha identificação com o torcedor é muito grande.
Chegou aquela fala mansa, né? Meio amarelo, que ele tava amarelo pra caramba. Acho que ele tinha vindo na temporada fora aí, onde ele tinha passado por alguns problemas, até a parte física, né? Mas a pessoa quietinha na dele, mas que trabalhou pra caramba, trabalhou muito, né, para conquistar o seu espaço. Foi um prazer, né, ter passado esse período lá. O nosso ali dentro de campo não foi tanto, mas foi intenso. E eu fico feliz por hoje fazer parte aí da família, do parte de amigos do Thiago, que é uma grande pessoa. Não só ele, mas a família, né? Agora o bebezinho também. Muito feliz por isso também. Uma pessoa, né, muito boa, uma pessoa sincera, além de ser um baita profissional, de ter uma qualidade muito grande, né? E se sobressai no campo, uma pessoa, né, um jogador, uma pessoa fantástica, né, um dos melhores zagueiros que eu joguei ao lado, né? Então isso daí para mim é um prazer muito grande, né, de poder trabalhar com ele, né? Ter trabalhado com ele e conviver com ele os dia a dia, aqui nos treinamentos, no vestiário, na concentração e saber do caráter dele, o caráter que ele tem, uma pessoa muito boa, um menino inteligente que tem um futuro muito grande, tem um futuro pela frente aí brilhante, né? Desejo tudo de bom para ele, né? No novo clube dele, na seleção brasileira, que ele seja convocado várias vezes, que ele possa disputar uma Copa do Mundo, que é um jogador que tem um potencial para isso. O que falar do Thiago Silva, né, cara? Pô, monstro. Para mim, o melhor zagueiro disparado do Brasil, se não um dos melhores do mundo aí. Tá demonstrando isso aí durante o ano. Para mim, eu posso dizer agora, com sincera, com uma vontade assim, boca cheia, dizer que eu joguei junto com o Thiago Silva, cara. Isso para mim foi um prazer enorme. Queria também contar o episódio do apelido Monstro, né, que foi eu que coloquei, que Thiago para mim é um monstro, ao concurso na zaga, ele é um dos melhores zagueiros, como eu já tinha dito. Então nada melhor que esse apelido de monstro mesmo. Ele num jogo, não sei o lance que eu tirei uma bola assim, que ia ser gol, e ele começou a gritar, valeu monstro pra lá, e começou o monstro. Agora até o preparador de goleiro, o Vitor Hugo, me chama de monstro. Onde ele me vê, me chama de monstro. No começo ficou um pouco estranho, né? Mas agora, pegou isso, mas né? agora pegou e a gente já... Que a torcida todo mundo chama de monstro. Já acostumou, já. Mas monstro ficou estranho. Não, foi num jogo, né? Que ele tirou uma bola, acho que estava muito atrás do atacante, ele deu um pique, correu e tirou. Aí eu falei, pô, tu é um monstro. Aí, na saída do Maracanã, a esposa dele tava lá. Eu falei, oi, monstro. Ela ficou, monstro, né? Pô, agora tá me chamando de monstro. Eu falei, não, tu é a mulher do monstro, o Thiago é um monstro, então tu é o monstro. Lembro qual foi o jogo, mas eu lembro dessa situação. Sempre quando ele sai, ele me vê, ele fala comigo, com a minha mãe. Aí ele falou, fala, monstra. Aí eu, Fernandinho, não sei o quê. Ficou nessa. Aí depois dali eu até comentei pro Thiago, o Fernandinho falou monstro, o Thiago ficou rindo. O Thiago então não tinha me falado do monstro dele, que ele falou em campo. Depois dali ele só ficou nesse monstra. Foi só monstra. Ele não fala comigo, ele sempre fala, feia, só não sei o quê. E ficou monstra, e ficou até agora. Ele me pega, fala monstra, e fica nessa. Ele é um monstro. É filho, monstrinho, filho. Olha, eu sou um monstrinho, sou filezinho. Tadinho. Thiago, tô aqui nessa data especial que vai ser pra você aí, irmão. Sabe o quanto você foi importante pra gente. E independente de tudo, todo mundo sabe que você é uma pessoa extremamente extraordinária pela pessoa que você é. E dentro de campo você sabe o nível de jogador que você é e por isso você merece estar na seleção brasileira hoje. Estamos aqui para te desejar sorte, felicidade, que Deus possa continuar no teu caminho, te iluminando e te abençoando onde você vá, tá, irmão? Um forte abraço e que Deus possa te abençoar cada dia. Aí, Thiagão, queria desejar toda a felicidade no mundo. Queria te dizer muito obrigado aí pelo convívio aí durante esses 2, 3 anos aqui no Fluminense. Pode ter certeza que de coração vou estar sempre torcendo por você. Felicidade onde você estiver, que o seu potencial é indiscutível. Boa sorte. Sabe, de coração, tô torcendo por você. Beijão do seu amigo Arouca.
Fluminense com certeza sentirá muito a sua falta. E eu como companheiro, como seu parceiro também, vamos sentir. Não sei se eu vou continuar no Fluminense ainda, mas provavelmente possa continuar, mas com certeza vamos recordar bastante momentos aí que vivemos juntos aí. E, cara, fundo do coração aí, vai com Deus. Um beijo no seu coração, da sua família e boa sorte, tá? Thiago, tudo de bom, tá? Na sua vida profissional. Que você seja muito feliz do lado da Isabelle, do seu filho Isago, né? Que eles vão para lá com você, que vocês tenham muita sorte no seu novo clube, tá? Que você tenha sucesso lá no seu novo clube, como você teve aqui no Fluminense. E, irmão, o que eu tenho para falar contigo é, pô, o momento que eu joguei com você aí foi um dos mais felizes da minha vida. Fui campeão contigo, chegamos na Libertadores junto, passamos momentos difíceis e, pô, felicidade, porra, para você na sua carreira, que Deus te abençoe, que você trilhe esse caminho maravilhoso que você conquistou, com o seu espaço, com a sua luta, e a gente só está aqui torcendo para você de coração, e que Deus te abençoe, que você, para mim, é o monstro, o monstrão, o melhor zagueiro do Brasil. Valeu, um abraço. Técnica e o jogo sempre preocupado com a bola, não com o adversário. Talvez tenha sido essa combinação o fator preponderante para que ele se destacasse tanto. Olha, eu acho que nem a própria torcida do Fluminense esperava ver o que viu com o Thiago Silva sendo jogador do Fluminense. Thiago Silva, além de ser um dos melhores zagueiros do Brasil, se não o melhor zagueiro para muitos dos treinadores brasileiros que trabalharam nesse Campeonato Brasileiro, o Thiago Silva também deu uma demonstração que poucos jogadores de futebol dão ultimamente. Foi um jogador de um amor à camisa. Eu acho que isso é uma coisa que está faltando no futebol e ele deu essa contribuição e queira Deus, sirva de exemplo. No Fluminense eu não tive assim, um momento triste, cara, de chegar para você e falar a final da Libertadores foi um momento complicado, mas eu não me senti triste em nenhum momento, porque tudo que nós programamos para fazer no jogo nós fizemos. Eu me senti triste pelo fato de ter perdido aquela final, de ter deixado milhares de
de tricolores pelo mundo afora triste, mas eu tenho certeza que todo o grupo se sentiu feliz por fazer tudo aquilo que nós fizemos dentro do campo. Mesmo saindo atrás do placar logo no início do jogo, nós tivemos forças para virar o jogo, fazer 3-1 e levar para os pênaltis. É claro que as pessoas falam, faltou um pouco de preparo físico para fazer o quarto gol, mas ninguém vê o que nós corremos para virar o jogo. O psicológico é muito mais complicado, você correr atrás de uma situação como ocorreu na final. E as pessoas não veem isso, só vê que a gente teve praticamente 30 minutos para fazer mais um gol e não fizemos. Mas as pessoas eu acho que têm que entender porque o psicológico prejudicou muito a nossa equipe. E o gol tomado no início prejudicou muito. Agora, vocês foram os melhores da América. Eu não tenho dúvida disso. Tenho dúvida. Mesmo sendo vice-campeão da América, eu tenho certeza que o grupo foi primoroso. Na minha cabeça, eu tenho certeza que o grupo do Fluminense em 2008 foi o melhor da América. Começou na saída do hotel, a gente já estava muito emocionado dentro do ônibus, porque era um momento único das nossas vidas, né? E a gente se encaminhando para o Maracanã, você vendo milhares de tricolores pela rua, já gritando, como se a gente já fosse campeão, porque era uma oportunidade única que a gente tinha. Mesmo eles sabendo da dificuldade que iria ser pelo fato do primeiro jogo ter sido 4-2, você via que eles estavam muito confiantes e acreditando muito na nossa equipe, como a gente também estava. E depois que chegou no Maracanã, entramos em campo, acho que aquela festa ali era para concretizar o sonho, né? Mesmo da Libertadores. Mas infelizmente no final não foi conforme a gente planejou, conforme a gente queria, de terminar com o título e no final do ano tá indo para Tóquio. Acho que frustramos milhares de torcedores, mas tenho certeza que hoje eles estão muito orgulhosos de tudo aquilo que nós fizemos. Olha, primeiramente eu penso em fazer o meu melhor, independentemente se for agradar outras pessoas ou não. Acho que primeiramente eu tenho que fazer por mim, pelos meus familiares, e depois se as pessoas que me maltrataram, me acolheram da forma que deveria, se for agradar eles, eu vou ficar feliz, porque é uma volta por cima que eu estou dando.
de voltar para a Europa, porque nem sempre você tem a segunda chance de voltar para a Europa. E essa segunda chance eu não posso deixar passar, até porque é um sonho de consumo que eu tenho, de jogar num grande clube. Agora, não tenho dúvida que eu vou retornar ao Fluminense para encerrar a carreira. Você tenha na Itália ou na Espanha, não sei que clube que irá contratá-lo, pode ser até um clube inglês, o fato é que você vai representar o Fluminense lá. Não se esqueça disso. A tradição tricolor estará lá representada pela sua inteligência, pelo seu esforço, pelo seu talento e pela sua garra. Dói. Até porque tá chegando o momento, né, da minha despedida. E o coração vai partindo realmente, é uma emoção muito grande. Essa dor é uma dor que mais te dói nesse momento? De deixar o clube, de deixar a torcida, de deixar os amigos, né? Porque alguns vão para uma situação melhor, outros vão permanecer. Então acho que dói bastante você sair e deixar tudo isso, né? Acho que isso marca muito na minha vida. É triste demais, cara.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua